Olá pessoal, dando continuidade ao capítulo de aminoácidos peptídeos. Hoje falaremos de titulação de aminoácidos e o caráter anfótero dos aminoácidos. Os compostos químicos que reagem como um ácido no meio básico ou como uma base no meio ácido são ditos anfóteros. E os aminoácidos, eles são anfóteros porque eles exibem simultaneamente as duas características, ácidas e básicos. Então, observe. O aminoácido, se ele for colocado no meio básico, ele vai desprotonar. Ou seja, a hidroxila dele vai perder um próton para o meio. E um meio básico é um meio carente de hidrogênio protônico. Por outro lado, se eu coloco um aminoácido no meio ácido, o que é um meio ácido? Um meio onde existe excesso de H+, ele vai receber um próton, ele vai sofrer uma protonação no terminal N, ou no grupo amino. Então, o grupo ácido ele desprotona no meio básico e o grupo amino ele protona no meio ácido. O terminal C, protonado, ou seja, com o hidrogênio ligado ao oxigênio, aqui na hidroxila, ele fica com carga zero. E desprotonado, ele fica com carga -1. Já o terminal N, ele protonado, ele fica com a carga +1. E desprotonado, quando esse hidrogênio protônico ele desprende daqui, fica com a carga zero. Ok, então como os aminoácidos eles podem ser aceptores de próton, receber próton, ou doar próton, a gente diz que eles têm um caráter anfótero. Né? O doador de próton, ele doa para um meio que tem carência de próton, que seria o meio básico, e o aceptor de próton ele recebe de um meio que tem excesso de próton. Todo meio que tem excesso de próton, ele é um pH ácido, já que H+ é um ácido. Né? Então, tem caráter ácido. A equação de Henderson-Elsbach diz que pH é igual ao pKa mais o log da concentração da espécie protonada, desprotonada, dividido pela concentração da espécie protonada. Bem, primeiro caso, se o pH ele for maior do que o pKa, então, se eu jogar esse valor para o primeiro membro da minha equação, eu tenho que essa diferença é maior do que zero, ou seja, ela é positiva. Mas essa diferença representa essa expressão. Basta você jogar isso aqui para lá, você encontra esse valor. Então, essa expressão, ela também tem que ser maior do que zero, ou seja, ela tem que ser positiva. E segundo a propriedade do logaritmo, o logaritmo da divisão é a subtração dos logaritmos, que está escrito aqui. E isso tem que ser maior do que zero. Se eu passar esse valor para o segundo membro da minha equação, eu encontro essa expressão. E essa expressão eu posso tirar o logaritmo, nesse caso aqui, porque é a base 10. Eu posso dizer que a concentração da espécie desprotonada ela é maior do que a concentração da espécie protonada, nesse caso, porque a base é maior do que 1, a base é 10. Então, eu tenho que a concentração da espécie desprotonada ela é maior do que da espécie protonada, ou seja, prevalece
Se ela é maior, prevalece a forma desprotonada. Então, vamos lá, resumindo. Se o pH for maior do que pKa, prevalece a forma desprotonada. E o contrário também é verdadeiro. Se for menor, aqui não é igual não, menor, prevalece a forma protonada. E o pKa, ele pode ser pK1, pK2 ou pK3. Eu vou dizer pK1 para o pKa no terminal C. Esse valor é um valor tabelado, é um valor numérico tabelado. Eu vou dizer que o meu pK2 vai ser o pKa no terminal N e que o pK3 vai ser o pKa no terminal R, ou na cadeia lateral. Imagine então que o pH é maior do que o pKa. Se eu estou falando de pK1, ou seja, no terminal N, se for maior, vai prevalecer a forma desprotonada. E a forma desprotonada no terminal C tem carga menos 1, que é essa forma aqui. C dupla O menos. Se o pH for maior do que o pKa no terminal 2, então no terminal pK2 é o terminal N, é o pKa no terminal N. Vai prevalecer a forma desprotonada. E qual é a forma desprotonada do terminal C? É o NH2, ou seja, carga zero. Agora observa. Imagina que o pH ele é menor do que o pKb, ou da base lá. Se for menor do que o pKb, ele vai prevalecer a forma protonada. Então aqui vai prevalecer a forma protonada. Vai aparecer o NH3. E NH3, qual é a carga do NH3? Mais 1. Agora, se pH for menor do que o pKa, e aí parte ácida, vai prevalecer a forma protonada. Qual é a forma protonada do grupo ácido? É o C2O. E qual é a carga dele? 0. Desprotonado menos 1. Protonado, 0. Então vamos lá. Esse P na química é sempre menos log. E esse K é a constante de equilíbrio. Na literatura, a gente vê com frequência chamar esse PK de PK1, PK2 e PK3. Isso tem a ver com a distância que essa região de protonação ou desprotonação está do carbono central. A região mais próxima é o grupo ácido, por isso que é chamado de PK1. Então, toda vez que eu tenho o valor de PK1, na verdade, eu tenho o valor do pKa, do ácido, da parte ácida do aminoácido. O pK2 é o pKb, por quê? Porque é onde ocorre a desprotonação do grupo amino, que é básico. Então, a gente chama pKb. E o pK3 é da cadeia lateral. Então, algumas cadeias laterais, ela pode ter um caráter ácido ou básico, como a gente viu lá atrás. Então, algumas delas elas podem sofrer protonação ou desprotonação se ela tiver um caráter ácido ou básico. Então, observa. Nesse caso aí, vamos pegar como exemplo a metionina. O pK1 da metionina é 2,28. Esse pK1 se refere a quê? Se refere a essa região, né, que é o grupo ácido, o grupo carboxílico. O grupo carboxílico, se o pH ele tiver menor do que 2,28, vai permanecer, né, protonado. Então, ele permanece com essa hidroxila aqui. Agora, se o pH do meio ele for maior do que 2,28, aí ele fica desprotonado. É o que está acontecendo aqui. Ó. Então, aqui ele está desprotonado, por quê? Porque o pH aqui do meio ele é maior do que o pK1.
O pK2, né, seria o pKb, ou seja, se refere a essa região aqui. Se o pH ele for menor do que o pK2, ou seja, se ele for menor do que 9,21, ele permanece protonado, ele vai permanecer dessa forma, NH3+, ou seja, está protonado. Agora, se ultrapassar esse valor, ele fica desprotonado, ou seja, com a carga zero. É importante dizer que nesses valores 2,28 e 9, quando o valor é exato, não dá para você prever se ele está protonado ou desprotonado, porque vão aparecer as duas coisas, tanto protonado quanto desprotonado. Então é uma região ou um valor de indeterminação. Então a gente não usa valores, né, de 2,28 nem o valor de 2,21. Por quê? Porque isso aqui é uma indeterminação. Ok? Então é isso que a gente vê lá. Então, por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui da lisina. O pK1 dele é 2,16. Então, aqui 2,16. Se ele for menor, vai aparecer a forma protonada. Então, a carga é zero. Agora, se passar esse valor, aí vai aparecer a qual carga? Menos 1, porque aí ele desprotona. Aqui desprotonada, a carga é menos 1. É isso que a gente vai ver lá. Ó. Próximo exemplo. Então agora, o valor de pK2, como a gente viu aqui, é 9, aqui está 16, mas é 0,6, ok? Então, se tiver abaixo disso, aí o pK2 é onde? É aqui. Se for menor, prevalece a forma protonada. Então, se for menor, prevalece a forma protonada. Se ultrapassar esse valor, fica desprotonado. Ó. Então, para cá, positivo. Do lado de cá, zero. Positivo e zero. Outro exemplo. PKE ou PK3 é 10,54. Se for menor, ele fica protonado. Então, protonado, tá ele lá, ó, deixa eu ver aqui, a cadeia lateral dele aqui, protonado, ó. A cadeia lateral é aqui, né? Tá aqui o lado ácido, o lado amino, o carbono central com seu hidrogênio. Então, aqui eu tenho a cadeia lateral. A cadeia lateral, se for menor do que 10,5, se a lisina tiver num pH menor do que 10, aqui fica protonado. Se ultrapassar 10, por exemplo, pH 11, vai ficar desprotonado. Então, ele desprotonado é zero. Menor, aqui, protonado é menos, mais 1, desprotonado zero. Pronto. É assim que a gente determina. Nunca, vamos relembrar, nunca nesses valores. Por quê? Há uma indeterminação nesses valores. Né? Então vamos pegar aqui o exemplo, a metionina. Então lá, no pH fisiológico é 7. Se eu estiver falando de um pH 7, então 7, aí eu vou lá, 7, ele é maior do que 2,28, esse é o pK1, é essa região. Então, se ele ultrapassa, ele vai aparecer a forma desprotonada. Olha lá, ó, carga menos 1. Aí vamos lá, 7. Aí 7 é menor do que 21. Então prevalece a forma protonada, ó, carga mais 1. Menos 1 com mais 1, 0. Então a carga, né, da metionina no pH fisiológico, no pH neutro, 7, seria 0. Ok? Agora a arginina. Também vamos fazer uma análise num pH neutro, né? pH 7. Vamos lá. Eu tenho aqui o meu grupo carboxílico, aqui meu grupo amino. Entre um e o outro eu tenho o carbono central com hidrogênio. Então aqui está a minha cadeia lateral. Ó. A minha cadeia lateral, nesse caso aqui da arginina, ela é básica. Ó. Então aqui
O pH é NH3+, porque eu estou falando, aliás, aqui, ó, esse hidrogênio aqui na solução aquosa, ela geralmente, bom, nesse caso, bom, vamos ver. Antes de falar se ele fica protonado ou desprotonado, vamos ver então no pH 7. Vamos lá. No pH 7, 7 é maior do que 2,17. Então ele prevalece a forma desprotonada. Então tá lá, desprotonado, ó. Carga menos 1. Agora, pK2. 7 é menor do que 4, então ele fica protonado, ó. Prevalece a forma protonada, carga mais 1. Menos 1 de K com mais 1 de K, zero. Bom, próximo passo, 7. 7 ele é menor do que 12,42, então prevalece a forma protonada. Então vamos lá, ó. Forma protonada, então a carga da arginina no pH fisiológico seria mais 1. Menos 1 com mais 1, 0, com mais 1, mais 1. Vamos só pegar um exemplo aqui para a gente ver. Ó. Vamos pegar uma carga acima de 10,54. Vamos pegar aí 12 como exemplo. Aí vamos lá, 12 é menor do que 2,18. Então prevalece a forma desprotonada. Então vamos lá, ó. Forma desprotonada. Ó. 12 também é menor do que 8,95. Prevalece a forma desprotonada. Ó, perdeu o próton. Ó. E 12 é maior do que 10,53. Prevalece a forma desprotonada. Ó. Agora vamos pegar um valor entre esses dois valores. Aliás, vamos pegar um valor aqui entre esses dois valores. Ó, entre 2 e 8. Vamos pegar 6 como exemplo. Então, vamos lá. 6 ele é menor. Então, entre esse e esse. Ó. Então lá, 6 ele é menor, então prevalece aqui a forma desprotonada. 6 é menor aqui, também desprotonado. E 6 é menor do que 10, ele fica protonado. Ó. Então lá, menos 1 com mais 1, cancela. Com o mais 1, carga mais 1. Ó. Então a gente usa essas informações aqui para determinar o ponto. Bem, a carga efetiva de um aminoácido pode ser mais 1, pode ser mais 2, pode ser menos 1, menos 2, menos 3. Isso vai depender do meio em que esse aminoácido está inserido. Quando a carga dele é zero, a gente chama esse ponto, ou esse pH, de ponto isoelétrico. No caso desse aminoácido aí, o ponto isoelétrico dele está indicado aqui, ó. Então, aqui eu tenho o ponto isoelétrico desse aminoácido. Conforme o gráfico, é o ponto 3,86. O que significa isso? Significa que se eu coloco esse aminoácido num pH 3,86, a carga efetiva desse aminoácido é zero. Então, a soma de todas as cargas nos pontos de protonação e desprotonação vai ser nula. Né? Vai se zerar, então vai ser zero. Então, o ponto isoelétrico desse aminoácido aí é 3,86. E esse ponto aí é um ponto de inflexão. O que seria um ponto de inflexão? Observa, a curva aqui tem concavidade para baixo. Ela está côncava para baixo. Desse ponto em diante, ele passa a ser côncavo para cima. Então, o ponto isoelétrico é sempre um ponto de inflexão. É um ponto onde a curva, né, muda de concavidade. Vamos ver agora um exemplo mais concreto. Vamos tomar como exemplo a lisina. Então, pK1 dela é 2,16, pK2 9,06 e pK3 10,54. Então, 3 locais de protonação e desprotonação
3. Eu mais 1, 4. Então eu vou fazer 4 linhas. Eu vou fazer uma tabela com 4 linhas. Ó. 1, 2, 3, 4. Entre uma linha e outra, eu coloco os valores, né, de PK1, PK2, PK3. De que forma? Em valores crescente. Ó. Então 2, depois o 9 e por último o 10, em ordem crescente. Feito isso, eu vou tomar um valor menor do que 2, um valor entre 2 e 9, um valor entre 9 e 10 e um valor acima de 10. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar um valor 1 que é menor do que 2. Então, 1 é menor do que 2,16. E estou falando do terminal C, do terminal do carbono. No terminal C, então C de carboxílico. Então, terminal C, ele é menor, então ele permanece protonado. Ele protonado, a carga dele é 0. No terminal N, que é o K2, também ele é menor, porque 1 é menor do que 9. Então ele permanece desprotonado. Ele permanece protonado. Né? Então, protonado ele é mais 1. Terminal C, protonado ele é mais 1. No terminal R, 1 é menor do que 10, então ele permanece protonado. Como aqui o terminal C, terminal R, ele é básico, então aqui fica NH3. E NH3 é mais 1. Então está aqui mais 1. Então vamos lá. 0, mais 1, 1. Com mais 1, 2. Então a carga efetiva num pH abaixo de 2,16, a carga da lisina ela é mais 2. Vamos tomar agora um valor entre 2 e 9. Por exemplo, 7. Então lá, 7. 7 ele é menor do que 2,16. Então, no terminal C, ele fica protonado. Desprotonado, ele é menor. Então, desprotonado, ele carga menos 1. Ok. Então, 7 ele é maior, né, do que 2, então ele fica desprotonado. Desprotonado, a carga dele é menos 1. No terminal N, né, eu tenho lá, terminal N, 9, 7, ele é menor, então ele permanece protonado, permanece mais 1. E 7, ele é menor do que 2,24, ele continua protonado, também mais 1. Então, menos 1 com mais 1, 0, com mais 1, 1. Então, num pH entre 2,16 e 9, a lisina tem carga mais 1. Bom, próximo passo, entre 9, tomar um valor entre 9 e 10. 8, por exemplo. 8 é maior do que 2,16, então ele fica desprotonado. No terminal C, ele desprotonado, a carga dele é menos 1. No terminal N, que é o terminal amino, 8, ele é menor do que 2,16, ele permanece, né? É menor, então ele desprotona. NH3 desprotonado, fica NH2, então a carga dele é 0. E 8 é menor do que 10,54, ele continua protonado, carga positiva. Menos com mais 0, com 0, 0. Ok. Próximo passo, tomar um valor acima de 10. Por exemplo, 12. 12, ele é maior do que 2,16, então ele fica desprotonado. Ele desprotonado, a carga terminal C, carga menos 1. 12 também é menor do que 9, ele fica desprotonado. O terminal N desprotonado, ele fica 0. E 12 é maior do que 10, então ele fica desprotonado. Como aqui é um terminal N, desprotonado, ele fica 0. E menos 1 com 0, menos 1 com 0, menos 1. Bom,
Então, aonde apareceu o zero? Apareceu aqui. Ou seja, o zero ele está entre o 9. Eu vou pegar uma caneta aqui. O zero está entre, olha lá, o zero está entre 9,6 e 10,54. Então eu faço uma média. 9,6. 9,6. Deixa eu pegar aqui. Então 9,6 mais 10,54 dividido por 2, eu faço a média. 9,8. Então o ponto iselétrico da lisina é 9,80. Então, se eu colocar a lisina num meio cujo pH é 9,8, a lisina não vai ter carga. Ok? Mais um exemplo. Vamos tentar descobrir o ponto iselétrico da histidina. Então, a histidina tem um pK1 ou pKa 1,80, o pKb ou pK2 9,33, o pK3 ou pKr 6,064. Então, a histidina ela possui 3 pKa. 3 mais 1, 4. Eu venho, traço 4 linhas, uma tabela com 4 linhas. Então, 1, 2, 3, 4. Próximo passo, colocar esses valores de pKa em ordem crescente. Então, primeiro vem 1,8, está aqui. Depois, 6,04, que é o pKr, está aqui. E por último, o 9, que é o pKb, aqui. Então, 1, 6 e 9 está em ordem crescente. Ok. Próximo passo, então, é pegar valores menores do que 1,8, entre 1,8 e 1,04, entre 6,04, aliás, entre 6,04 e 9,33 e acima de 9,33. Então, como exemplo, vamos usar esses valores. 1 é o valor menor do que 1,8, 5 é entre 1 e 6, 7 entre 6 e 9, e acima de 9, vamos tomar como exemplo o valor 10. Um valor, né, aleatório dentro desses intervalos aí. Bom, próximo passo. Observa a molécula da histidina. Ela tem aqui um anel, e nesse anel eu tenho 2 nitrogênios. Então a histidina ela tem um caráter básico. Observa que o local de protonação é aqui, ó. Então olha bem. Do jeito que está aqui, ele está desprotonado, que é a cadeia normal. Por que normal? Porque o nitrogênio é do grupo 5A. 5A tem 5 elétrons na última camada. A tendência dele é ficar com 8. Ou seja, ele precisa fazer 3 ligações para completar esse octeto. Ele precisa compartilhar 3 elétrons e ele vai compartilhar esses elétrons através de ligação covalente. Então ele faz 3 ligações covalentes. 1, 2, 3. Então a carga efetiva dele aqui é 0. Então ele normal, a histidina, né, no terminal R, ela é normal, a carga efetiva dela é 0. Nesse local aqui é onde ocorre a protonação. Então ele protonado, ele fica com carga positiva. Então, protonado, carga mais 1, desprotonado, carga 0. Ok, então vamos lá. Vamos tomar então o primeiro valor, 1. 1 é menor do que 1,8. Se ele é menor do que 1,8, o terminal carboxílico ele permanece protonado. E ele protonado, terminal C, carga 0. 1 é menor do que 9, o terminal N fica, né, protonado. E ele protonado, a carga é mais 1. E por último, 1 é menor do que 6, o terminal R ele fica protonado. Ele protonado, ele tem aquele hidrogênio que estava aqui a mais, então ele fica com carga mais 1. Ok. Próximo passo, tomar um valor nesse intervalo, ou seja,
Vamos pegar o 5 como exemplo. 5 ele é menor do que 1, mesmo, né? Se ele é maior do que 1,8, perdão, então ele fica desprotonado. O terminal C desprotonado, a carga é menos 1. 5 é menor do que 9, então ele permanece protonado. O terminal N protonado, como está aqui, ele fica com carga mais 1. E 5 é menor do que 6, ele permanece protonado, com aquele íon protônico ligado aqui. Então, mais 1. Próximo passo, tomar o 7, que é o número entre esse intervalo. Então, lá, 7 é menor do que 1,8, idem de cima, menos 1. 7 é menor do que 9, idem de cima, mais 1. Agora, 7, ele ultrapassa os 6,4, então permanece a forma desprotonada, como está aqui. A forma desprotonada, a carga dele é 0. E por último, acima de 9, nós tomamos como exemplo 10. Então, 10 é o mesmo caso de cima, 10 é maior do que 9, e ele permanece aqui desprotonado. Então, carga 0. Aqui, desprotonada, carga 0. Porque ele perde um hidrogênio, fica NH2. E NH2 forma 3 ligações, carga 0. E no terminal R, 7 ele é maior do que 6,04, permanece a forma desprotonado, como está aqui na imagem. Desprotonada, carga 0. Então, vamos lá. 0 com 1, com 1, 2. Ok. Menos 1 com mais 1, 0. Com mais 1, 1. Menos 1 com mais 1, cancela. Com 0, 0. Menos 1 com 0, menos 1. Com 0, menos 1. Então, onde eu tenho carga 0, ou carga neutra? Entre o 6,04 e o 9,33. Então, eu faço uma média, né, entre esses dois limites. Então, 6,04 mais 9,33 dividido por 2, 7,69. Então, num pH, se eu coloco a histidina num pH 7,7, aproximando aí, ela vai possuir carga neutra, ou seja, o ponto isoelétrico da histidina é 6,7 aproximadamente. Bem, só para terminar, vamos calcular o ponto isoelétrico da tirosina. A tirosina tem pK1 igual a 2,20, pK2 9,21 e pK3 10,46. Ou seja, 3 valores, 4 colunas. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna e quarta coluna. Entre uma linha e outra, os pontos de indeterminação. pK1, pK2, pK3, postos em ordem crescente. Aqui já está em ordem crescente. Então, 2, 9 e 10 em ordem crescente. Antes de começar a dar alguns valores, observa a tirosina. Aqui é o terminal N, aqui o terminal C. Aqui está o terminal R, então. Então, o terminal R está aqui. Então, a terminal R ele tem uma cadeia cíclica, mas ela não é aromática, ok? Então, é uma cadeia cíclica. E ligado a esse anel, eu tenho aqui o oxigênio e hidrogênio, ou seja, uma hidroxila. O oxigênio, então, é o ligante, né? Aqui. Então, vamos lá. O oxigênio, ele é do grupo 6A. Ele possui 6 elétrons na última camada. E ele precisa compartilhar 2 elétrons para completar 8 elétrons na última camada. E ele faz isso com 2 ligações. Uma ligação com o carbono do anel e uma ligação com o hidrogênio. Então, região de desprotonação, essa é a região de desprotonação. Então, vamos lá. Olhando para a molécula aqui, que é a normal, né? Sem nenhum tipo de carga, ou seja, ela nula, com carga zero, ela é protonada. Olha o hidrogênio da hidroxila OH. Ela desprotonada, ela perde o hidrogênio. E aí fica o oxigênio. Como o oxigênio ele é muito eletronegativo, ele fica com o elétron e o hidrogênio ele vai para o meio sem o elétron dele
Então, a cadeia lateral da tirosina, ela carregada, ela possui carga menos 1. Então, ela sem carga, né, ou ela normal, a carga é zero. Desprotonada, protonada, a carga é zero. Desprotonada, a carga é menos 1. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu peguei valores nesses intervalos aí, e aí a única coisa, a análise aqui é semelhante às anteriores, a única coisa que muda é aqui, ó. Quando ultrapassar 10,46, por exemplo, 11 aqui, o terminal R vai ficar desprotonado, ou seja, vai ficar com carga menos 1, está aqui. E ele protonado? Carga zero. Então, desprotonado, perdão, aqui, protonado, desprotonado, a carga é menos 1, como está aqui mostrando na imagem, e protonado, a carga dele é zero. Então, fazendo esses cálculos aí, ó, 0 com 1, com 0, 1. Menos 1 com menos 1 cancela, com 0, 0. Menos 1 com 0, menos 1, com 0, menos 1. Menos 1 com menos 1, menos 2. Então, onde eu tenho a tirosina com carga zero? Num pH, entre o pH 2,20 e 9,21. Ou seja, o ponto isoelétrico da tirosina é a média aritmética desses dois valores. Ou seja, 5,7. Então, se eu coloco a tirosina num pH 5,7, ela vai ter uma carga zero, ou seja, o ponto isoelétrico da tirosina é 5,7. Bem, e como que eu faço isso no laboratório? Bom, os aminoácidos, como o próprio nome diz, é um ácido orgânico. Então, para neutralizar, eu não estou querendo achar a carga zero, então eu devo neutralizar essa carga para saber onde eu tenho o ponto isoelétrico, onde a carga dele é zero. Como é que eu faço para neutralizar? Eu uso uma base. Então, eu tenho um ácido, eu vou titulando ele com hidróxido de sódio, geralmente é hidróxido de sódio. Ou seja, eu começo, pego volumes diferentes, encho a bureta e deixo cair de 1 em 1 milímetro. Né? Então, 1 milímetro, 1 ml, 2 ml, 3 ml e vou tomando os pHs correspondentes. Ó, 4 ml, 4 ml eu tenho esse pH, em 5 ml eu tenho esse, 6 ml e assim por diante. Quanto mais pontos eu fizer, quanto maior a variação do meu volume, melhor vai ser o meu resultado. Feito isso aqui, o que eu faço? Eu vou lá no Excel e seleciono linha e coluna e peço para inserir um gráfico de dispersão. Então eu vou lá, seleciono as colunas e peço um gráfico de dispersão, linhas suaves e marcadores. Feito isso, aparece o gráfico. Com esse gráfico eu já sei mais ou menos aonde é o ponto isoelétrico, é aqui. Lembra que no gráfico o ponto isoelétrico era um ponto de inflexão. Então, daqui para cá eu tenho uma curva côncava para cima, de repente eu tenho uma curva côncava para baixo. Bom, mas olhando aqui no gráfico, eu sei que ele está próximo de 6, mas não dá para saber se é 6, se é 5,6, 5,7, 5,85, não dá para saber exatamente. Né? Dá para só ter uma noção. Como que eu faço então? Eu pego essa curva aqui e faço a derivada. Derivada, né? A hora que eu tenho igual a derivada igual a zero, eu acho o ponto de inflexão. Né? Então, quando eu tenho a derivada positiva, ela é côncava para cima. Quando eu tenho a derivada negativa, ela é côncava para baixo. E aonde ela é zero? É o ponto de inflexão, que é esse ponto isoelétrico. Então, eu pego essa curva aqui e calculo a derivada primeira. Como é que eu faço isso? Derivada primeira. Vamos lá. Para achar esse ponto de inflexão, eu posso usar o método da derivada primeira. Ou seja, eu faço o gráfico da derivada. Então, aqui seria o gráfico da derivada. A derivada ela é positiva quando a função está crescente e é negativa quando a função está decrescente. Num ponto de máximo ou de mínimo, é um ponto de flexão. Então, por exemplo, onde a função está imagine, a função está crescente, de repente ela está decrescente, quando eu igualo a zero, eu tenho um ponto de máximo. Se é o contrário, se a função ela começa decrescente e de repente ela vira crescente,
eu tenho um ponto de mínimo. Nesse caso aqui, eu calculo a derivada pelo ponto de máxima. E como que eu calculo a derivada? Se eu tenho uma curva e eu quero achar o derivado num ponto, eu traço uma reta tangente, uma reta que passa só por esse ponto. Quando eu faço isso, eu encontro o ângulo que essa reta faz com o eixo x, calculo a tangente desse ângulo, isso é a minha derivada primeira. Então eu posso fazer isso geometricamente. Eu faço ΔY sobre ΔX. Então a primeira coisa que eu faço para calcular a derivada primeira é um novo x. No meu caso aí, o x vai ser a média dos pontos x. O x no meu caso aí é volume. Então, por exemplo, a média entre 1 e 2 é 1 mais 2, 3, dividido por 2, 1,5. Ok, então está aqui o meu novo x. E a derivada primeira? A derivada primeira, eu calculo da seguinte forma. Ó. Eu calculo B4 menos B3. Cadê o B4? Ó, B4 menos B3. Então, eu calculo B4 menos B3, né, que seria a distância entre esses dois pHs aqui, dividido por A4 menos A3. Então, seria isso aqui, seria o meu ΔY, essa diferença aqui é o meu ΔY, essa diferença aqui é o meu ΔX. Cateto oposto é a diferença aqui. Cateto adjacente é essa diferença aqui. E se eu dividir um pelo outro, eu acho a minha derivada. Então, está aqui a minha derivada. Eu faço isso ponto a ponto. Então, depois de feito isso, você seleciona aqui e arrasto para baixo. Eu tenho todas as derivadas. E aí, basta selecionar o x, o meu novo x e o meu novo y, e pedir novamente um gráfico de dispersão. E aí, eu tenho aqui meu gráfico da derivada primeira. Ora, aqui está meu ponto de máximo, aqui é o meu ponto elétrico, é o ponto de inflexão. Como que eu descubro que ponto é esse? Basta clicar com o botão direito do seu mouse e pedir para inserir o valor. Então, quando você faz isso, então lá, o meu x, nesse caso aí, aquele ponto lá em cima, ó, o meu x é 9,5, olha lá, 9,5, e o meu y é o 4,5, que seria essa altura aqui, 4,5. Ou seja, o meu ponto elétrico. Então, o ponto elétrico aqui seria 4,5. Ok? Então, é simples. Fazendo esse Excel é bem simples. Bom, aqui a gente termina a nossa segunda parte. E na próxima aula nós veremos união peptídica, níveis de organização estrutural em proteínas e classificação de proteínas. Então, até lá, um abraço.